Você teve a rede de apoio? Você conseguiu ter um suporte dentro da sua família ou de alguém para fazer com que isso fosse mais leve do que realmente era? Foi fundamental para que eu conseguisse passar por todo esse processo, para que eu tivesse um pouquinho mais de... Salve, mais um episódio do Pode Isso LanaCast, o segundo episódio da segunda temporada. Antes de eu pedir pra você fazer aquelas coisas todas, né, de seguir e tudo mais, de se inscrever, eu quero agradecer você que acompanhou o nosso primeiro episódio. Foi muito bacana, onde a gente contou várias histórias sobre casos que a gente conduz lá no escritório. A repercussão foi ótima e a gente tá aqui no nosso segundo episódio dessa segunda temporada. E eu quero convidar você a já se inscrever no nosso canal, porque aqui no canal do Vitor Lana Advogados você recebe todas as informações a respeito de como você, mulher, pode se libertar do relacionamento abusivo no qual você está envolvida ou que se envolveu e quer conseguir resolver todas as situações com relação à guarda do seu filho, pensão alimentícia, convivência, partilha de bens, enfim, tudo aquilo que é do seu interesse a gente vai tratar aqui nesse podcast, que é o primeiro do Brasil a tratar desse assunto com o olhar de advogados para pessoas, para conexões reais, para contar histórias e você se identificar e entender como pode resolver o seu problema que está aí. Então, se inscreve nesse canal. Aproveita também para ativar as notificações e receber em primeira mão, sempre que a gente subir um conteúdo, a notificação. Ou seja, o próprio YouTube vai te avisar de que tem um novo episódio, de que tem um novo conteúdo e você vai ficar sabendo disso antes de todos. Então, já ativa a sua notificação, se inscreve e já deixa o seu like. Além do YouTube, você também pode acompanhar o Pode Isso LanaCast no Spotify. Basta você acompanhar a nossa playlist de episódios lá, já tem os 10 episódios da primeira temporada, já tem o primeiro episódio dessa e você vai acompanhar esse episódio aqui também no Spotify. Às vezes você quer ficar só escutando o áudio e tudo mais, tá treinando, tá dirigindo, enfim, tá fazendo outra coisa, coloca no som do seu carro e acompanha esse bate-papo que a gente vai manter aqui. Além disso, segue as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @Vitor Lana Advogados, tá aqui na descrição do vídeo o nosso @ para você seguir lá também e acompanhar um conteúdo diário daquele perfil que a gente constrói um conteúdo para você que quer se libertar de relacionamentos abusivos e entender os seus direitos. Eu tô aqui hoje com a Lilian, mais uma vez, dividindo o microfone e a apresentação disso, tudo bem? Tudo bem, recados paroquiais dados, né? Quanto recado? Muito, né? Tá doido? Queria dar água. As boas-vindas a você que tá de volta aqui com a gente, né? Eu sei o tanto que eu gosto de fazer isso aqui. Eu normalmente não sou de aparecer na frente das câmeras, tenho me habituado mais com isso. E o tanto que é bom estar aqui falando pra você, mulher que assim como eu, não sofri violência doméstica ainda, não, né? Pelo amor de Deus, uai. Ainda não. Pode deixar, mas uai. Não, mas se eu sofrer, eu vou chamar o Vitor Lana Advogado, vocês podem ter certeza disso. Mas dar as boas-vindas, agradecer você que tá com a gente sempre acompanhando nosso conteúdo lá no Instagram, aqui com a gente no YouTube, enfim. Obrigada, e hoje é um dia muito especial. Titi na área de novo. Obrigado você que assistiu o primeiro episódio. E hoje o episódio promete, né? Promete. Gente, hoje eu tô fazendo um negócio aqui que eu sempre quis fazer, né? E a primeira temporada a gente não conseguiu fazer. E eu coloquei isso como prioridade para essa segunda temporada. Porque, mais do que nunca, eu acho que a verdade, né? O que se conecta são histórias. Não é direito. Direito é algo muito chato, é algo muito distante da maioria das pessoas que nos acompanham. Apesar de todos estarem, né, vivenciando problemas jurídicos, propriamente dito, eu acho que histórias inspiram, conectam, exemplos arrastam. E pela primeira vez na história do nosso podcast, que ainda é recente, mas vai ficar para a história, né? A gente está trazendo aqui uma pessoa muito especial. É uma cliente do escritório que se tornou uma amiga nossa dentro do escritório, porque ela já tá com a gente há muito tempo, né? Nunca é fácil resolver problemas com os bonitões da vida e tudo mais. Mas nunca é fácil, mas é possível. Mas ela é a mãe da Helena, né? Ela tá aqui com a gente, a Thalita.
Thalita, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite na primeira oportunidade que eu falei, eu vou convidar, mas às vezes pode não querer vir, né? Porque, enfim. E aí a gente se conectou ali por incrível que pareça, né? No Threads. A gente o algoritmo colocou a gente pela corrida ali. Eu falei assim, a Thalita corre e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a acompanhar o conteúdo dela. Eu falei assim, pô, se a Thalita foi aquela moça que me mandou uma mensagem no Instagram há 2, 3 anos atrás, eu acho que ela vai topar fazer um podcast. Obrigado por ter vindo aqui, Thalita. Eu que agradeço, eu fico assim realmente lisonjeada de ter recebido esse convite, de poder compartilhar um pouquinho da história que vocês acompanharam de perto, né? E que teve aí tantos episódios, tantos obstáculos e graças a Deus e a vocês, a gente conseguiu vencer e sair vitorioso dessa batalha. É isso aí, a gente saiu vitorioso, mas nem sempre foi feito de vitórias, né? Exato. Eu queria, Thalita, começar conversando com você a respeito de um ponto que é o seguinte, porque muita gente que está acompanhando a gente vê o nosso conteúdo, né? Tá aqui no YouTube, tá no Instagram e tudo mais. Opa, peraí que o iPhone resolveu querer falar comigo agora. Sim. Mas enfim, muita gente acompanha o nosso conteúdo, muita gente de vários outros estados do Brasil e tudo mais. O que te encorajou lá quando você estava num momento de dificuldade ali, né, com a Helena, com sua filha, vivenciando aquilo que a maioria das mulheres vivenciam? O que te encorajou a mandar o direct, a mandar a mensagem? Bom, eu já estava decidida a me separar, né? Eu me separei quando minha filha fez 2 anos de idade, mas eu já vinha amadurecendo essa ideia há algum tempo. E eu comecei a pesquisar, né, obviamente ali pelo Instagram sobre direito de família, e isso aí o algoritmo vai fazendo o restante, né? E aí apareceu o Vitor Lana Advogados. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá falando, né? E comecei a acompanhar, comecei a seguir, e tinha ali vários vídeos. Eu falei, eu entendi que pro meu objetivo, né, para que eu desse ali uma qualidade de vida para minha filha, para que eu conseguisse manter a dignidade dela, não só dela como minha também, eu não poderia contratar qualquer advogado. Qualquer advogado que eu falo é de uma área qualquer que não seja um especialista em direito de família. E isso é hoje uma coisa que eu falo assim para todas as mulheres que falam, eu estou pensando em separar, o que eu faço? Contrate um especialista em direito de família. Não vá pegando aqueles advogados que fazem tudo ou que seja de uma outra área, porque existem muitas particularidades e é a vida do nosso filho, do nosso bem mais precioso que tem em jogo, né? Então, quando eu entendi a partir ali dos seus conteúdos que eu queria contratar um especialista em família, que eu queria o Vitor Lana Advogados, aí foi o momento que eu pensei, bom, eu acho que eu não tenho dinheiro para contratar ele, né? Porque é famoso na internet, é referência, não sei se eu vou conseguir contratar, mas vou tentar. Né? Aquele famoso, o não já tenho, se der, vambora, né? E aí foi quando eu te mandei o direct falando que eu estaria disposta a vender o meu carro, se preciso fosse, para poder pagar o serviço do advogado, porque eu tinha certeza que seria o melhor caminho para eu seguir com a minha filha. E eu acho que essa mensagem, ela foi muito forte, né? Até hoje eu me recordo dela, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu até hoje, para os meus alunos, para as pessoas, eu mostro essa mensagem. Por quê? Porque ali, e aí você que está nos acompanhando, que é mãe, que está vivendo uma situação de dificuldade, a Thalita já tinha decidido se separar, mas não sabia como é que ia ser, né? Exato. Como é que as coisas vão acontecer? E quando ela fala assim, eu venderia o meu carro para pagar o melhor advogado, o que ela está entendendo? Ela já entendeu que ela estava diante de uma prioridade. Ela estava diante de uma prioridade que é a filha dela, né? E toda mãe tem como prioridade o seu filho. E o que a gente lida lá no escritório é com isso. É com a prioridade da vida de todas as mães.
Não existe outra prioridade maior. A prioridade é sempre a saúde do filho, o bem-estar do filho, o conforto do filho e nem tanto o seu. Né? A gente até deixa o nosso de lado para que ele tenha ali a qualidade de vida, tenha tudo do bom e do melhor dentro das possibilidades que a gente tem, obviamente, mas que a gente consiga dar uma boa escola, né? Um bom estudo, uma boa alimentação, uma atividade extracurricular, né? Uma natação, alguma coisa que for necessário, mas a gente sempre prioriza mesmo o filho. E quais eram os seus medos naquele momento ali? Você já estava passando por uma situação de dificuldade, né? Sim. Porque primeiro, se separar já não é uma decisão fácil, né? Não é o que ninguém quer. Mas quais eram os seus medos? Quando você deitava assim à noite no seu travesseiro, o que você falava assim? O que pode acontecer comigo? O que você via de dificuldade, de medo, de problema? De eu não conseguir sustentar a minha filha, porque eu vinha de um relacionamento abusivo, né, um relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista. Então eu tinha saído do trabalho que eu recebia um salário bem legal, bem acima da média. Eu saí desse trabalho, comecei a empreender na costura, mas não era um negócio ainda que me dava um retorno financeiro grande, que me possibilitasse sustentar minha filha e sustentar uma casa, que foi quando eu de repente me vi, né? Agora eu tenho a costura, que ali me rende, na época tava me rendendo coisa de R$600 por mês. Você não sustenta nada com isso, né? E eu tinha uma casa e minha filha para poder sustentar. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu tinha meu carro. Eu falei, bom... O carro vai... E eu me lembro que dentro dessa conversa, e aí... Eu me lembro que parece que a sua família queria que você fizesse isso de maneira consensual. Queria que fosse um acordo. Isso. Né? Porque o que eu tô trazendo aqui? O medo. Sustentar o filho. Né? No seu caso, a filha, a Helena. Mas tem também um outro lado. Você não queria, obviamente, brigar com ninguém, mas a sua família ali naquele momento falava assim, não, Thalita, vamos resolver isso num acordo, O quanto que aquilo estava te incomodando? Porque eu lembro que você falava assim, eu não percebo nada acontecendo, né? Eu sei que meu pai quer que resolva num acordo, mas eu não tô vendo alternativa. O que aconteceu nesse momento? O que acontece? Meu pai, ele tem uma característica de ser muito solucionador, querer resolver as coisas de forma amigável. Ele não gosta de ir para embate. Então, o que ele pensou? Se acionar, contratar um advogado, vai ter audiência, vai ter embate, vai dar problema, e a Helena no meio, vai ser uma confusão. Aí ele tentou fazer um acordo, né, com a gente, onde o pai dela assinou, né, o meu ex assinou, eu assinei, só que a gente deixou por ali, não homologamos, não tivemos orientação de advogados, nem nada. E aí ele começou a enrolar dentro daquele acordo. Eu falei, não vai dar. Eu vou ter problema. Você já começou a ter, né? E aí assim, ele conheceu uma outra pessoa, acho que menos de 3 meses ou algo do tipo, ele já estava casado no papel, e a moça me mandando mensagem, me ameaçando, falando que não era pra eu falar com ele. Eu falei, eu vou ter problema, eu preciso de resolver, não dá pra eu ficar com esse papelzinho aqui que não vale de nada. Não tem formalidade nenhuma, não tem força nenhuma esse papel aqui, né? Então eu preciso de resolver. E aí foi quando eu entrei em contato, que foi em setembro de 2021, não me esqueço. Nós estamos em setembro de 2024. 3 anos. Que coincidência, que coincidência, mesmo mês. Setembro de 2021. E aí eu lembro que saiu a liminar com o valor lá, né, da pensão. E aí ele enrolando pra pagar, eu só mandei a mensagem, pedi orientação primeiro, né, óbvio, claro. Que aí depois disso eu não falava mais nada sem orientação. Se eu quisesse mandar um oi, bom dia, eu falava, posso mandar um oi? Melhor coisa que tem, inclusive. Porque assim, na hora da raiva ali, a gente acaba agindo por impulso e a gente acaba atrapalhando o próprio processo, né? Então eu sempre me atentei muito a isso, a me orientar.
E aí, como eu vi que ele tava enrolando, eu falei, então tudo bem. Mandei o printzinho da liminar, falei, agora você resolve na justiça. Porque eu precisava que ele entrasse pro processo, né? E aí não tinha sido citado. Exato, não tinha citado, não tinha sido citado. E assim, ele foi se mudando para que não fosse pego de forma alguma, né? E aí, a orientação que vocês me deram foi, envia para ele, porque aí ele vai precisar de entrar no processo. E foi exatamente o que aconteceu. Aí ele entrou no processo e aí a gente começa toda a história, né? Você tá falando aí dessa questão do seu pai e tudo, eu até assim, eu entendo e acolho o sentimento dele, que é brigar, ninguém quer brigar. Exato. Né? Por mais que seja uma pessoa, eu sou uma pessoa extremamente sanguínea, mas isso não me faz ser uma pessoa briguenta. Né? Eu tenho, né, os ânimos mais animados, né, Vitória? Mas ninguém quer brigar, né? Então eu entendo, acolho o sentimento dele, mas muitas das vezes a gente pensa, né, eu que não sou do direito, e por muito tempo eu pensei assim, entrar na justiça é sinônimo de briga, e nem sempre vai ser assim. Né? Não necessariamente vai ser assim, vão acontecer casos de, né, interesses diferentes, as pessoas terem posições diferentes, sim, e aí vai ser necessário uma intervenção mais radical da justiça, sim, mas nem sempre vai ser necessário a briga, né? E nesse caso específico, né, Thalita, vocês chegaram a fazer um documento. Foi. Se tivesse um advogado participando disso, né, se a gente tivesse lá, por exemplo, a gente faria diferente. Nós faria um acordo, se fosse bom pra você, bom pra Helena, né? A gente faria um acordo que você poderia, no momento em que ele começou a descumprir, já ter resolvido de uma outra forma. Exato. E economizaria muito desses 3 anos. Que na verdade o seu não foi 3 anos, 3 anos você está tendo de hoje. Mas assim, esse tempo que a gente teve que percorrer enquanto sua vida estava acontecendo. Exatamente. E uma das coisas que eu quero conversar com você aqui é sobre isso. Porque muita gente acredita que o processo é um solucionador de problemas e, na verdade, ele é um instrumento necessário, importante, tanto é que ele participou disso, mas a vida não para. Não para. Né? Não para. A Helena continua tendo que ir para a escola, continua tendo que comer, continua tendo que brincar e o processo tem o tempo dele, que é aquele tempo, né, Thiago? Que a gente já sabe, aquele tempo que arrasta e tudo mais. Como é que você fez nesse período? Porque a gente teve momentos em que eu lembro de você com alguns picos de ansiedade, que é natural, sim, que a gente sabe, inclusive, que acontece. Mas como é que foi viver isso? Ó, tem um processo, eu tô até conseguindo avançar aqui, mas a minha vida tá acontecendo. Como é que você fez nesse momento pra... Porque você precisava ressignificar a sua vida independentemente do processo. E como é que foi isso? Exato. Bom, como eu não tinha ali um emprego formal, né? A primeira coisa que eu pensei eu sou formada em engenharia ambiental. Nunca atuei na área, tá? Mas sou formada em engenharia ambiental. Eu pensei, esse é o momento, vou arrumar alguma forma de entrar para minha área. E comecei a fazer cursos, enfim, de atualização para que eu tentasse entrar ali de alguma forma no mercado de engenharia ambiental. Mas não estava dando muito certo. E eu falei com meu pai assim, pai, eu preciso de começar a fazer inglês. Eu não tenho dinheiro para pagar. Você paga para mim uns 3 meses e depois eu me viro? Ele pago. Aí eu falei, então beleza, já tenho uma outra parte resolvida, porque aí eu já tô me especializando, né, um pouco mais, já tô aprendendo uma nova língua, que eu não falava inglês, hoje já sou fluente, mas até então eu não era. Falei, já é uma outra facilidade, uma outra porta de entrada para mim. E comecei também a aplicar currículo, eu não tinha nem currículo, né? Porque eu já trabalhava na outra empresa há muitos anos e depois eu fiquei empreendendo por 2 anos, então nem currículo eu tinha, né? Mas juntei lá de alguma forma, fiz um currículo mais ou menos e comecei a aplicar. E aí saiu uma vaga na área comercial para ser vendedora externa de uma startup que estava iniciando em BH. E eu falei, é a minha oportunidade, não posso perder. E aí tem um pequeno agravante que tudo era no meu nome, né? Na época que eu era casada com o pai da Helena, era tudo no meu nome, inclusive o carro dele. E ele tomou mais de 80 pontos de multa, eu perdi a minha carteira, sem saber, né? Eu descobri num dia que eu bati o carro, eu fui fazer o BO, o policial reteu a minha carteira, assim que eu descobri. E aí eu tinha que fazer como chama aquele negócio? Reciclagem. Tinha que fazer a reciclagem.
Então eu estava sem carro, não podia dirigir, porque eu falei, eu não vou dirigir, me aventurar a fazer algo errado e depois eu ser pega e eu ficar prejudicada por sei lá quantos anos tendo uma filha pequena, então eu vou me virar. E aí nessa empresa que eu comecei a trabalhar de vendedora externa, eu fazia rota no centro de BH, eu moro em Contagem, né, não sei se as pessoas sabem aí da distância, região metropolitana é bem distante. É bem distante. Então no início eu pagava para trabalhar, porque a conta não fechava. Eu tinha que ir de Uber até a escola da minha filha para poder deixar ela na escola. E aí, do horário que a escola abria para eu poder chegar na minha rota a tempo, era só de Uber. Se eu fosse descer para poder pegar um ônibus, eu ia chegar todos os dias atrasada. Não ia dar tempo. E aí eu finalizava a minha rota às 7 horas da noite, chegava lá, 8h30 da manhã, ficava até 7 horas da noite andando na rua, vendedor externo, porta a porta, andando. Minhas irmãs buscavam minha filha na escola e dali eu tentava pegar um ônibus, errava muitas vezes, direto eu ia parar lá na Estação Diamante, enfim, porque não sabia qual ônibus que eu pegava. Mas pegava o ônibus e ia lá a pé buscar minha filha e aí alguém me deixava em casa. Então essa foi a minha rotina durante 2 meses. Só que eu estava tão obstinada a sair daquele lugar, falei, eu não posso ficar nesse fundo do poço que eu estou. Eu estava tão obstinada que assim, eu comecei a de fato fazer um trabalho muito grande nessa empresa e com 2 meses eu fui promovida. E aí as coisas começaram a se organizar. Mas assim, se eu tivesse ficado esperando, né, até porque não é só a morosidade do processo da justiça, né? Tem a outra parte que pode ou não cumprir aquela liminar. E no meu caso não estava sendo cumprida, né? Você tinha, mas não levava. Eu tinha, mas não levava. Então, ou seja, se eu fosse ficar esperando aquilo ali, eu e minha filha já tinha ido para debaixo da ponte, já estava sem ter o que comer, enfim. Se dependesse, né? Se dependesse, a gente já estava, né? Nem sei como. Porque se fosse só a morosidade da justiça, tudo bem, mas a gente tem a outra parte ali que a gente não controla, né? Esse é um ponto muito, muito bacana e bonito da sua história. Por isso que eu quero trazer pessoas para contar a história. Porque, às vezes, quem está vivendo um problema como o seu, acha que esse problema não acontece com outras pessoas, né? Ela até sabe que tem pai que não paga pensão e tudo mais, mas não sabe, nem a gente aqui sabia, por exemplo, que você estava pagando para trabalhar e correndo atrás durante 2 meses para tentar dar um jeito. E às vezes o advogado, ele precisa ter um pouco mais de sensibilidade nesse ponto. Por quê? Beleza, a gente trabalha com o processo é frio, é muito técnico, sim, é um ambiente, é um lugar ruim, onde a história não fica muito clara. E o que a gente, ao trazer você aqui, o que a gente quer mostrar é o seguinte: não adianta depositar a sua esperança dentro do processo. Exato. Você tem que colaborar para que as coisas andem. A gente tem lá no escritório, eu já tenho 15 anos de estrada, a gente costuma dizer assim, olha, as clientes que confiam e deixam as coisas acontecer, confiam de fato, entregam ali para o advogado, no caso para a gente, o processo, vai dar certo. Vai dar certo. De um jeito, sim, ou de outro, vai dar certo. Vai acontecer uma promoção na sua vida, porque você já desconectou do problema. Você, olha, não dá para eu ficar contando com isso. Você já se desconectou do problema e veio uma promoção. Bom, melhor. Tava pagando para trabalhar, agora já consigo aqui dar para Helena um suporte melhor. E o processo também vai lá e anda. E anda. E anda. E as coisas começam a acontecer. E aí, dentro dessa história toda, dessa correria toda que você descreveu, você tinha rede de apoio? Como é que era a sua rede? A importância da sua rede de apoio? Porque a gente entende que nós somos da rede de apoio. Uhum. O advogado é um pertencente da rede de apoio, sob a perspectiva jurídica, porque querendo ou não a gente vai participar disso, mas você teve a rede de apoio? Você conseguiu ter um suporte dentro da sua família ou de alguém para fazer com que isso fosse mais leve do que realmente era? Consegui. Meu pai, ele me ajudou bastante financeiramente, né? Porque senão eu realmente não tinha de onde tirar o dinheiro.
Então ele pagava meu aluguel, me dava um valor mensal ali para que eu pudesse fazer uma compra de mercado, para que eu pudesse comprar alguma coisa para Helena, né? Então ele me deu esse suporte financeiro, inclusive depois que eu comecei a trabalhar, porque no início eu pagava realmente para trabalhar, era um salário PJ, né? Salário, né? Era uma ajuda de custo PJ de R$3.000 e só, e assim, não tinha transporte, não tinha nada, e eu ficava o dia inteiro na rua, tinha que ir pra lá e pra cá, então eu pagava pra trabalhar, né? E aí ele me dava esse suporte financeiro. E as minhas irmãs me ajudavam também, buscando ela na escola, às vezes levando na escola, ou então teve uma vez que eu também não esqueço, que eu estava indo pra deixar ela na escola, a gente estava dentro do Uber, ela passou mal, me vomitou inteira, vomitou o Uber, e eu só pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso de trabalhar, eu não posso faltar. Eu não posso deixar de estar na minha rota, porque senão amanhã eles me tiram e põem outra pessoa. Eu não posso deixar de ir. E aí eu liguei pra minha madrasta, falei, olha, você pode ficar com a Helena pra mim? Porque aconteceu isso e isso, mas eu preciso de trabalhar. Ela não pode trazer. Eu dei meia volta com o Uber, passei em casa, troquei a minha roupa, troquei a roupa dela, peguei um outro Uber, fomos lá pra deixar ela, e aí eu fui pra rota. Então, assim, eu tive sim essa rede de apoio e foi fundamental para que eu conseguisse passar por todo esse processo, para que eu tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, né? Porque tranquilo nunca é, mas para que eu tivesse um pouquinho mais de tranquilidade para esperar as coisas acontecerem. Olha só, né? Para pra pensar. É tudo isso e a criança tem um pai. Depois o pessoal me pergunta por que eu faço o que eu faço. Porque precisou da madrasta, precisou das suas irmãs, precisou do seu pai. Tenho certeza que deve ter precisado de alguma amiga em algum momento dessa jornada, e não tenho dúvida disso. Mas nós estamos falando de uma criança que tem pai. Que tem pai. Que não teve a capacidade mínima de ser... Ele não é rede de apoio, né? Não, ele não. É pai. Pai não é rede de apoio. Mas olha o malabarismo que a mãe tem que fazer, que a mãe solo tem que fazer, se tivesse um pai, ainda que não estivesse junto. Não estou falando aqui que precisa estar junto. Se tivesse um pai participativo, não um bonitão, certamente isso tudo não precisaria acontecer. Primeiro, que teria uma pensão. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, no dia que ela passou mal, seria sua referência. Primeira pessoa que ela ia ligar. Né? Porque, por exemplo, quando o meu filho, ele tá doentinho, ele geralmente vai na Lilian, porque eu acho que colo de mãe nessas horas é insubstituível. Até hoje. Né? Eu quero da minha. Tá doido. Porque por mais que a gente tente, né, enfim... e eu também sou mais desesperado, entendeu? Tem isso também. Se tá com febre, eu já penso assim, nossa, meu Deus do céu, deve ser grave. Ele sempre consulta o Dr. Google. Gente, Google é terrível. Aí eu fico possesso. Ele fica ali, ontem ele tava com dorzinho de dente, né, que falou. Aí eu falei assim, ih, rapaz, dor de dente e tal. Aí comecei a olhar o dente dele e não sei o quê. Aí nessas horas ela até briga comigo. Ela falou assim, Deus, menino, só tá com dor de... Não tem... Deixa não, e no final das contas é um dente que tá nascendo aqui atrás. A gengiva tá estourando, sabe? Mas o colo de mãe nessas horas a gente entende que é... Mas o que é natural? Né? Qual é o comportamento natural? Pô, pai olhar, né? Vou olhar, pode deixar que você tem que trabalhar e tudo mais. Se um não está disponível, o outro precisa de assumir essa posição. Exato. Então, ou seja, tudo isso acontece. Tudo isso acontece porque simplesmente um cidadão, e eu não estou falando desse especificamente, porque isso é só uma representação de um contingente de outros, simplesmente não exerce o papel. Só Exatamente. Isso. Um papel que é, não vou dizer que é simples, porque não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai, mas é um papel de adulto. É um papel de adulto. Né? De alguém que teve a capacidade de gerar um filho e tem que sustentar isso, não no ponto de vista financeiro, mas no ponto de vista de postura. Então você tem que passar por tudo isso, gastar um dinheiro com o advogado para simplesmente, né, Thiago, fazer o cara cumprir uma obrigação. E aí, olha só, vou levantar uma outra bola aqui, que você tá falando, que você falou da rede de apoio e tal. Tem um outro lado aí também, que eu vou fazer um julgamento? Sim, vou fazer um julgamento, porque a gente, ainda mais dentro do escritório, a gente vê isso acontecer, né,
com recorrência. Diariamente. Do mesmo jeito que a mãe precisa ter essa rede de apoio, esse pai, muitas das vezes, ele encontra uma rede de apoio negativa também, que é o que você está falando aí. Que a atual, não sei se ainda está com ele, mas a atual, a época, te ligando, te ameaçando. Então, ele também tem uma rede de apoio negativa que seja, que aí pode ser uma mãe, pode ser uma atual. Pode enfim, ser um amigo. Pode ser um amigo, mas no caso da mulher, eu acho um agravante muito maior. No caso da mãe dele e a atual, por quê? A atual porque a gente sabe que no futuro vai ser ela que vai estar aqui com a gente. Vai ser ela. Não é um desejo. Não existe mas acontece, vai acontecer. O rio corre pro mar, não tem jeito. Exatamente. Sabe? Então, assim, ele encontra colo nessa rede de apoio nesse caso aí. E o caso da Thalita, ele foi muito emblemático, acho que lá pro escritório, porque ele foi cheio de reviravoltas, né, Thalita? É claro que a gente não vem pra falar do seu caso específico, porque é sigiloso, segredo de justiça e tal, mas assim, Thalita, teve algum momento, assim, que o escritório reacendeu uma chama em você? Teve algum momento que você pensou em entregar os pontos, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Como é que foi durante o processo? Porque na maioria das pessoas que escutam a gente, eu acho que elas não passaram por isso ainda e estão com medo do que vai vir. Você que já trilhou esse caminho, desde mandar conhecer, escolher o advogado, fazer a pesquisa, aí passar, e o seu caso, se a gente pudesse contar aqui... não, umas coisinhas sim, eu vou contar. Tem que falar, não tem jeito. Não, mas é porque foi muita reviravolta, cara. Foi muita, foi muito era assim, emocionante. uma coisa atrás da outra, né? Não, digno de filme o caso da Thalita, né? Ainda mais agora, ela contando esses bastidores que a gente não sabia, porque a gente tá na rede de apoio jurídico ali. Conta pra gente, assim, como é que foi esse processo, assim, meio e principalmente o fim? Eu vou falar, só pontuar que no início a gente tem essa insegurança, né? De, será que vai dar certo? Ainda mais quando você tem ali meu pai, por exemplo, falando, você não precisava disso, pra que você tá fazendo isso? E aí eu começava, assim, a me questionar, será que vai dar certo? Será que eu tô indo no caminho certo? Mas aí eu via outro vídeo do Vitor e falava, é isso mesmo? Não posso parar de fazer isso mesmo, vamos lá, vamos continuar, tá certo. E aí eu me empolgava, falava, vai dar certo. Então, mas nesse inicinho eu tive sim essa insegurança, foi até os picos de ansiedade ali que o Vitor comentou. Realmente eles existiram, porque eu estava completamente fragilizada mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Eu estava completamente fragilizada. E aí tinha ainda o meu pai falando ali, não precisa e tal, não sei o quê. E eu indo meio que na contramão de quem estava sendo a minha rede de apoio financeiro. Então isso é pesado, sabe? Isso é bem pesado. Precisa de muita personalidade. Isso é pesado, né? Então eu tive sim essa insegurança no início. Mas à medida que começou a desenrolar o processo e eu pedia, né? Eu falava, me manda as petições, me manda os negócios, porque eu gostava de ler, não porque eu queria dar pitaco. Jamais, né? Não sou especialista nessa área, às vezes eu ia falar um negócio que não fazia o menor sentido, mas eu gostava de ler porque isso me dava assim, na hora que eu lia ali algumas coisas, eu começava a rir, eu falava, gente, eles são geniais. A gente? Você fala? É a história da sua vida. Você estava lendo ali o livro da sua vida. Isso, mas vocês colocam de uma forma que, assim, a escrita, sabe? Eu acho que fica muito impactante ali. Por mais que eu contasse aquela história, se eu fosse escrever, eu não conseguiria trazer os fatos, até pela questão do próprio direito mesmo, que eu não tenho o conhecimento de colocar cada ponto em seu lugar, né? Mas eu olhava assim, eu ficava, gente, foi a melhor escolha. Foi realmente, eu estou no caminho certo. Então o apoio vinha quando você via que, tipo, tava bem conduzido, o trabalho estava bem feito. E aí você se sentia... Não, essa parte do trabalho estar bem feito eu já sabia, mas eu gostava de ler. Eu gostava, te dava energia. Me dava energia, exato. Entendi. Exato. Você tá falando isso aí, desde o início desse nosso escritório, desse formato novo, enfim, né? De 2020 para cá, uma das coisas, eu por não ser advogada,
uma das coisas que muito me incomodava e que incomoda a todos é a questão do juridiquês. Então foi uma coisa que eu batalhei muito desde o início da nossa trajetória, exatamente por isso que você está falando. Você estava entendendo, você lia aquilo ali, você entendia a história da sua vida, era a sua história, que ela não poderia ser contada de uma maneira mais rebuscada, numa linguagem que nem os juízes e nem os advogados gostam. Entende? Então isso aí é uma coisa que a gente preza muito dentro do escritório. Quantas pessoas, né, pegam aí, independente de que área seja, do direito, né, pega o próprio documento dele como parte e não entende o que está escrito. Pois é. Né? Isso é uma dor que a gente sente, porque é o seguinte, quando a gente se propôs a fazer o escritório e atender o Brasil inteiro e crescer, qual que era a minha preocupação? Eu falei assim, olha, nenhum caso é igual ao outro. Por mais que se pareçam em alguns aspectos, a gente consegue identificar linhas similares. O caso da Thalita é diferente do caso da Fernanda, que é diferente do caso da Patrícia. E como é que eu ia conseguir transmitir isso de uma maneira que, quando a Thalita lesse a dela, ela falou assim, não, isso aqui não foi feito para outra pessoa. Isso aqui foi feito realmente para mim. Exatamente. Era esse o sentimento que eu tinha cada vez que eu li. Então, por isso que eu gostava. Eu pedia, e às vezes ainda não estava no momento de ter um próximo, eu ficava relendo, eu falava, não. E quando era a petição do bonitão? Que a gente também manda. Como é que você recebia os argumentos dele? Eu ficava, de verdade, assim, eu fiquei, pode ser até um pouco rude eu falar isso, mas eu ficava aliviada. Eu ficava, na hora que eu li, assim, eu falava, gente, nada a ver com nada, né? Mas graças a Deus. Graças a Deus que ele pôs isso aqui. Que bom! Isso que o Vitor tá perguntando é muito, muito sério, porque você disse, você passou por um relacionamento abusivo e a gente percebe isso muito. Olha só, a preocupação que a gente tem, às vezes, com o cuidado que a gente tem com a cliente. Sempre que a gente manda a cópia do processo, dependendo se teve ali uma violência doméstica, alguma coisa, a gente ainda faz um disclaimer. Olha, fulana, você vai ler coisas aí que você não vai gostar. E a gente toma todo o cuidado para que o processo não seja um instrumento para perpetuar a violência doméstica. Para não gerar um gatilho, né? Exato. Tem vários casos lá do escritório que a gente recomenda, olha, vamos te mandar se você quiser, mas toma cuidado, lê com calma. E muitas vezes as clientes falam, não, Thiago, realmente, na hora que eu li eu fiquei louca e tal, mas depois eu escutei seu áudio de novo, acalmei, entendi que o juiz não vai ler só o que ele escreveu, entendi que o promotor também não vai só na dele, tem o seu direito também. Então isso é muito legal. Isso, e que bom que você ficou com essa segurança, né? Sim. Quer dizer, porque a gente não fica, às vezes, a gente fica com raiva. É verdade. Porque as pessoas não pensam isso, mas às vezes eu leio algumas coisas que não estou vivendo o processo, não admito ler. Ontem mesmo, eu estava atendendo uma pessoa que está chegando no escritório agora. Ela me mandou a petição inicial. O cara entrou com uma ação oferecendo um salário mínimo. O cara tem uma mina de esmeralda. Gente, Nossa. que absurdo. Ele tem uma mina... É isso mesmo. Não estamos falando de minériozinho. Nós estamos falando que o cara tem uma mina de esmeralda. Isso é uma das coisas que ele tem. Imagina, pra mulher ler um negócio desse e depois que ela me conta, eu falo assim, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Então a gente lê essas defesas de casos como o do seu caso e outros, e a gente fica com raiva. A gente tem um grupo nosso lá no escritório que eu falo assim, amassa esse FTP. Ontem mesmo eu mandei uma dessa pro Thiago. Eu quero amassar, eu quero que a gente não deixe espaço, porque são coisas tão absurdas. Por exemplo, nesse caso específico que eu mandei amassar o cara, ele simplesmente deixou as filhas sem plano de saúde. Ele não falou com a mãe, que a mãe poderia. Falou assim, não, pode deixar que eu pago. Deixou as crianças sem carência. Elas estão em carência agora. Ele simplesmente cancelou. Ele poderia ter falado assim, olha, eu não quero mais pagar. Mas você quer assumir, passar pro seu nome, por exemplo? Que pai que faz isso? Que simplesmente cancela o plano de saúde pra filha ter que ficar 2 anos a depender da coisa na carência. Os bonitões. E aí, essa mesma energia que você falou aí, que você usava, eu li aquilo me dava força pra eu poder...
É o que acontece do lado de cá também, né, Titi? Eu ia falar isso agora, ali. A hora que você vê um negócio desse, você fala assim, nossa, eu vou acabar com esse cara. Não, a quantidade de murro que eu já dei na mesa lá de casa, minha esposa já até assustou, cara. Porque às vezes eu tô lá, não tô acreditando. Mas por quê? Porque eu acho que o segredo lá do escritório é essa sinergia e o coração que a gente coloca. Sim. Tanto que isso passa pelo processo seletivo. Processo seletivo a gente é muito rigoroso, né? Primeiro que a gente normalmente pega indicação, mas quando a gente precisa contratar e não tem indicação, a gente passa por estuda o background da pessoa, vê de onde que ela vem e tal, porque é importante ela sentir essa dor que você sente, porque se eles chegassem lá no escritório, se a gente fosse no escritório, é só mais um caso, não ia conseguir. Não conecta. Não ia assim, você ia pedir, você ia ficar decepcionada. Isso ia refletir, eu tenho certeza que isso reflete no resultado do processo, não é à toa. Porque começou com a sua atitude lá, de peitar com todo respeito o seu pai, tipo assim, pai, ó, muito obrigado, mas ó, aqui é a minha vida, é o meu caminho, sou eu que tô traçando, isso é muito legal. E escolher um escritório que estava alinhado com aquilo que você viu que você precisava, né? Você ainda deu uma chance, cara. Você ainda deu uma chance. Entendeu? Você não chegou de voadora, não. Você ainda deu uma chance. E o cara... E no processo, esse comportamento ficou reiterado várias vezes, né? Foi muita coisa. Então, assim, e aí a gente pega isso, começou com você e transfere pra gente. E aí a gente tem na nossa equipe pessoas que também... Não é possível que o juiz não vai me receber. A gente tem uma advogada lá, ela vai gostar de eu mencionar ela aqui, que é a Natália. Ah, eu sei, ela já falou comigo. A Natália, ela pega um ódio desses caras, assim, visceral, né? Tanto é que quantas vezes a Natália falou assim, eu vou lá. Ela levanta e vai. Ela nem sabe, às vezes, pra onde que ela tá indo, mas ela vai, porque ela se envolve tanto. Tem um lá em especial que o dia que ele for preso e já saiu o mandado de prisão dele, eu acho que ela vai levar uma Coca-Cola pra ele. Mais do que a nossa cliente. Só pra olhar na cara dele. Mais do que a nossa cliente, entendeu? Não, e aí, quando tem audiência assim, que a gente sabe que o pau vai comer... É ela. É perfil da Natália. É ela, porque ela fica com raiva do cara. E é engraçado que você falou isso do processo seletivo. Eu lembro do processo seletivo da Natália. Que a gente viu isso nela. Foi. Né? Eu lembro de vocês comentando no grupo sócio. Que ela falou, olha, eu quero direito de família, eu quero... Ela não tinha formado ainda, ela era estagiária. E eu senti nela essa energia, sabe? Assim, esse movimento, assim, de dentro pra fora. E aí, assim, vou falar dela como mulher, mas eu sinto esse movimento também por parte dos meninos. A gente tem lá, né, no escritório Vitor, Thiago e o Lucas, que por mais que sejam homens, não deixam de ter essa capacidade de sentir ódio no sentido da palavra mesmo, de situações como essa. Eu já dei esporro no bom sentido, em audiência. O seu não precisou. Foi outro tipo de a didática foi diferente. Foi aquela Ele chorou, né? Foi aquela educação positiva, né? Você quer pagar ou quer ir pra prisão? Enfim, mas já teve audiência de conciliação que a gente encerrou, que a cliente estava reclamando, Thiago, fala com ele que ele não tá indo vendo as meninas. Ele era guarda municipal, nunca vou esquecer isso. Aí eu fui, e na época eu já tava... Acho que eu já tava com a Ju já. E aí eu fui... Depois que a audiência acabou, eu falei aqui, velho, deixa eu te falar. Você é militar. A referência de homem que suas meninas têm é sua, velho. Então fica presente na vida delas pra elas não sair por aí. Às vezes a referência masculina é essa. É uma figura ausente. A probabilidade dela enxergar isso como... E uma coisa psicológica, psiquiátrica, assim, que eu nem tenho cacifre pra falar, mas eu sei de ver isso acontecer. E às vezes ela escolheu um cara que... E aí depois fica difícil, né? E aí o cara, às vezes, vai culpar quem? A mãe. Exato. Vai culpar a mãe. É o caminho natural deles. Né? Mas aí, cara, onde é que você tava quando a menina tinha a idade pequena? Mas tem um negócio nesse caso da Thalita que eu vou falar. Fala. Eu vou falar porque é o seguinte, gente... Tem vários. Tem vários, mas tem eu tô curioso. Tem algo que eu acho que é, assim, épico. A dificuldade que estava pra prender ele. Né? A Thalita, ela fez uma operação tropa de elite. Ela foi... Faltou só o walkie-talkie. Faltou só o walkie-talkie e a comunicação direta. WhatsApp. Porque ele tava esquivando igual sabonete, né? Foi.
Foi engraçado esse... Hoje eu acho graça, né? Eu fiquei bem nervosa. Mas assim, porque eu não sabia, não fazia a menor ideia de onde que ele estava. Eu sabia que ele tinha se mudado, mas eu não sabia se ele tinha se mudado só de cidade, ou só de bairro, ou só de rua. Eu não fazia a menor ideia de onde ele estava. Só que ele é leonino, né? E eu não sei se você sabe, o leão, ele não se contenta, ele gosta, né, de aparecer. Eu sabia que mais hora, menos hora, ele ia dar com a língua nos dentes. E foi dito e feito. Ele postou uma foto no Instagram, sem marcar localização nem nada. Era um box de crossfit, com uma parede assim de tijolinho. Acho que ele não sabia como que eu tinha encontrado ele, mas agora, se você assistir, você vai descobrir. Então foi assim. Preste atenção, que foi assim. E aí eu falei assim, só que eu não tinha ele, mas ele tinha esquecido de excluir a minha irmã. Eu falei, Luana, olha quem que curtiu a publicação. Vamos tentar achar alguma coisa. Aí ela, tem umas pessoas da cidade e tal. Eu falei, beleza. Já joguei no Instagram, box de crossfit da cidade e tal, não sei o que. Achei todos, peguei a parede do negócio. Caramba, eu falei, por isso que é aqui. Ou advogar pra mulher é bom demais, velho. Advogar pra mulher é bom demais. Ninguém segura uma mulher quando ela quer alguma coisa. Ninguém segura. Ninguém. E aí eu falei, é aqui. Só que aí eu pensei, bom, se ele tá fazendo aula, eu não sei que horas ele faz aula. Tem aula o dia inteiro. Mas não tem problema. Ele não sabia que eu tinha trocado de carro, né? Até então ele sabia que eu tava com um carro preto, eu já estava com um carro branco. Meu vidro é escuro. Eu falei, pois eu vou ficar de tocaia lá. Levei meu notebook, que na época eu tava trabalhando ainda nessa startup. Falei com o meu gestor, eu falei, olha, hoje eu não estou em rota. Hoje eu estou de tocaia, depois eu te conto. Street Office. Eu falei, ele, tudo bem. Cheguei lá no local umas 8 horas da manhã e fiquei até as 7 horas da noite. Dentro do meu carro, com os vidros fechados, eu trabalhando no notebook, mas de olho ali se ele ia chegar. Ele chegou às 7 horas da noite. Nossa, foi o último horário. Nem vai chegar no primeiro horário. Não, às 7 horas da noite. Mas não tinha problema. Aí eu fui e falei, é agora. Aí arrumei uma tremedeira, né? Porque até então tava tudo muito bom, né? Até então tava tranquilo. Mas na hora que eu vi que eu tinha que ligar pra polícia pra poder denunciar, aí eu arrumei uma tremedeira, comecei a chorar, fiquei bem nervosa, mas liguei. E aí o delegado falou assim, estamos enviando a viatura. Só que eu não estou localizando o mandado de prisão. Aí eu já mandei mensagem pro Thiago, eu falei, Thiago, eu tô aqui, tal, ele acabou de chegar, o delegado tá falando que não localizou o mandado de prisão. Aí isso foi também uma dessa energia que você até falou, né, de que eles também sentem. Ele ficou putaço. E no final eu tava acalmando ele, calma, Thiago. Calma, Thiago, vai resolver. Ele, não, que não sei o que. Por fim, o mandado de prisão não estava no sistema da polícia ainda, porque o juiz não tinha enviado. E aí, só que a viatura estava vindo. E sem o mandado, eles não podiam prender. Eu falei, e agora? Porque se ele me vê aqui, o delegado falou comigo, a viatura já está a caminho, do zero a investigação. Eu não consigo cancelar a viatura. Na hora que ela chegar aí, você conversa. Eu falei, ele não pode me ver. Porque se ele me vê, ele nunca mais volta nesse lugar. E aí, eu tô lascada pra poder achar ele de novo. Só que aí, o que acontece? Esse crossfit era numa esquina. E a viatura veio descendo a rua, assim, e eu tava parada aqui. Ela virou pra lá. Aí eu falei, é a minha deixa, eu já liguei meu carro e saí atrás da viatura. Aí ele fez o retorninho lá embaixo, na hora que ele tava subindo, eu, peraí, não vai lá não, porque foi eu que chamei, desce aqui, não sei o que, vamos conversar. Aí eu consegui com que eles não fossem lá na porta, e aí de repente chegou mais uma viatura, então estava eu lá com 2 viaturas, 8 policiais, eu falei, meu Deus do céu, eu queria ser silencioso, não tô sendo. Mas aí eles entenderam a questão, né, tentaram ligar para todos os contatos lá que eles tinham, enfim, dentro da polícia, para saber cadê esse mandado.
Não acharam de fato, mas eles me acobertaram. Falaram, não, fica aqui debaixo aqui da porta que nós não vamos deixar ele te ver. Tal qual que é o carro dele, eu vou lá fingindo que não tô fazendo nada. E foi bem legal isso, sabe? Eles porque colaboraram, né? eles colaboraram bastante. Eu acho que eles, nessa hora, eles sentem, né? E assim, foi isso, foi muito legal. Que eles não deixaram com que ele me visse. Né? Então, só que aí nesse meio tempo que eu tava lá de tocaia também, esqueci desse ponto importantíssimo, eu tava lá à toa, né, esperando. Eu comecei a fuçar no Instagram, eu descobri um outro CrossFit que ele estava trabalhando. Eu falei, opa, se não for aqui, é lá. É lá, já temos uma opção. Já temos uma opção. E lá tinha os posts, os stories com o horário. Eu falei, então já sei. Aqui eu já sei o horário. Então, se ele não voltar aqui mais, que aí depois deu essa confusão das viaturas e tal, eu falei, eu não vou trazer aqui mais, eu vou levar lá. Sim. E aí o delegado me deu o telefone direto do batalhão, falou assim, ó, você liga pra cá. A gente pesquisa se já tá no sistema. Se já tiver, a gente vai lá e vai buscar ele. Eu falei, beleza, então tá bom. E aí eu ficava ligando, né? Da semana, uma vez por semana, assim, eu ligava, e aí, tá, o mandado já caiu no sistema? Ele, ainda não. Isso aí a gente correndo atrás, porque, né? Isso, o Thiago lá, putaço. Não, bicho, fala sério, velho. Você não basta conseguir a decisão, não, mano. Era só o cara apertar um botão. Aí que eu fui descobrir, tem um sistema nacional, aí agora toda peça do escritório tem mandado de prisão e que comunique o sistema nacional porque em tese era para um oficial de justiça achar isso, mas não ia achar Não ia achar nunca. Então precisava do sistema mesmo. E aí, quando eu liguei e ele falou assim, tá aqui, já caiu. Aí eu falei, é agora. Aí eu falei, então tudo bem. Eu liguei, era tipo no finalzinho de tarde, assim. Falei, então tudo bem, amanhã cedo eu estou aí e eu ligo pra fazer a denúncia em loco. Fui eu de novo pra cidade. Aí dessa vez já estava mascarada, né? Com um lenço assim, coloquei uma touca. Tipo CSI. E fui eu. Parei o meu carro, liguei pra viatura. Falei, liguei lá pro batalhão. Falei, tem uma denúncia, tem uma pessoa aqui. Tem um mandado de prisão em aberto. Tô vendo ela aqui, ó. Coincidência, tava passando. Tava passando e achei essa pessoa. Deu, acho que uns 10 minutos a viatura tava lá. Falou, vem cá. E assim, eu filmando lá do banco de trás, assim. E prendeu bonitão. E assim, a sua fala, até o jeito que você fala. Aqui a gente tá falando de uma maneira descontraída, mas de um problema grande. Sim. Né? Igual você falou, na hora me desestabilizou. Agora eu consigo contar. Mas não podia ficar sem essa história no podcast. Não podia. Não podia. Mas na época eu fiquei muito nervosa. Assim, uma adrenalina. Sim, total. É uma situação inusitada. Nossa, sim. Isso. E assim, né? Você teve poder de prender uma pessoa. Isso é sério. Isso é muito sério. E a sua fala me traz, assim, muita força e encorajamento. Pra mim e pra todo mundo que tá vendo. Pra todas as mulheres que estão vendo isso aqui. Porque, assim, não é simples. Não é simples. Você tava passando pelo pior momento da sua vida. Você tava vendo a sua filha depender de quem você achou que nunca mais dependeria. Do seu pai, da sua madrasta, das suas irmãs. Enfim. Então, assim, diante daquele cenário todo, você vestiu a capa da Mulher Maravilha e falou, não, eu vou até o fim, pelo que eu entendo que é, né, que é certo, eu vou até o fim. Então, assim, isso aí pra gente tirar de lição, né, do que você fez, de quem você é hoje, né, Thalita, eu tô conhecendo ela pessoalmente aqui hoje, sabe, assim, é uma história que, poxa. Dá um livro. Dá um livro. E o mais importante, você falou que ela tava dependendo de ajuda de outras pessoas. Porque tinha alguém que colocou essa pessoa no mundo, essa criança no mundo. E não tava fazendo o papel, né? E assim, uma coisa que eu sempre falei, né? Não é o dinheiro, o valor da pensão. Não. Se fosse uma pessoa presente que desse o suporte emocional, o dinheiro a gente resolve. Dinheiro é coisa material, isso a gente resolve. Ele poderia estar lá pagando o quanto ele estivesse pagando. Tava tudo bem. Mas agora nenhum nem outro, aí não, eu não fiz filho sozinha. Sim. E outra coisa, não foi a justiça que prendeu ele. Não foi a gente, não foi a Thalita. Ele se jogou dentro da cela. Exato. Ele se jogou dentro da cela. Ninguém vai preso sem... Ninguém vai preso à toa. Né? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E detalhe, gente, só pra vocês saberem, ela recebeu
Recebeu o dinheiro, tá? Ele foi preso, mas pagou depois, não foi assim tão imediato, mas houve o pagamento. E eu queria agora, Thalita, e você hoje? Independentemente do processo, o que você tá fazendo? Como é que tá a sua vida hoje? Como é que tá a Helena hoje? Que eu vejo que a Helena gosta de uma câmera, gosta de blogueirar e tudo mais. Como é que tá hoje, depois disso tudo? Olha, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Eu entrei, assim, de cabeça, mergulhei mesmo no desenvolvimento pessoal, porque eu entendo que até esse relacionamento mesmo que eu permiti que acontecesse, porque nada acontece sem que a gente permita, né? Não existe só um lado estar errado, só um lado fazer algo errado, né? Então, as coisas acontecem se a gente permite que ela aconteça. Eu permiti que isso acontecesse, que eu entrasse num relacionamento desse tipo, porque a minha autoimagem, a minha identidade estava desalinhada, estava desajustada. Então, se eu não ajustasse, se eu não me conhecesse, se eu não buscasse me evoluir como pessoa, eu viveria novamente um outro relacionamento tóxico e assim ia se repetindo padrões, né? Os ciclos, eles se repetem até que a gente evolua. Sim. Né? Então, eu mergulhei, assim, de cabeça no desenvolvimento pessoal e de lá pra cá, de 2 anos pra cá, aí eu saí dessa empresa já, abri 3 empresas, estou empresária, né? Porque a gente nunca a gente está. Eu estou empresária, tenho um curso de vendas hoje, então hoje eu trabalho 100% home office, então eu tenho qualidade de vida, eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, igual ontem, ela acordou indisposta e falou, mamãe, não quero ir para a escola. Eu organizei a minha agenda e fiquei o dia inteiro com ela, sabe? Não tem coisa melhor pra gente do que isso. Mas isso eu só consegui depois que eu me curei, depois que eu busquei me evoluir. Tá vendo, gente? Olha pra você ver. Linda história, né? Tá vendo? Não tinha convidada melhor pra... Não, eu tô vendo a Thalita já há algum tempo, e lá no Threads e tudo mais. Teve a corrida também nisso, né? Iniciei na corrida, tô aí na pirâmide da corrida. Isso. Tudo isso faz parte do desenvolvimento pessoal que você falou, né? Exato. De alguém que se viu fora do mercado de trabalho, abandonada pelo pai da filha, tendo que dar conta, precisando de uma rede de apoio para as coisas mais básicas, para hoje ter 3 empresas, tá ensinando pessoas, treinando pessoas para vender. Tem um podcast também, não tem? Tem o podcast. Qual que é o podcast? Fala aí pra... Podcast @nada é do nada. Nada é do nada. O nome não poderia ser melhor. Exatamente, é verdade, nada é do nada. Nada é do nada. Transformando outras vidas e dando exemplo. Porque não é fácil para ninguém, gente. Não foi fácil para Thalita, não é fácil para você, mas não significa que é o fim da linha. Não significa que você ter participado, né, ter entrado num relacionamento abusivo, que você é uma pessoa fracassada. Isso não te define, isso não é o capítulo final da sua história, só vai ser se você quiser. Exatamente. É um ato de vontade. Se você quiser que esse seja o último capítulo da sua vida, vai ser. Mas está na sua mão, e a Thalita aqui mostrou que ela fez o que foi necessário fazer, e até mais do que ela imaginava que ela pudesse fazer, porque ela falou assim, eu vou sair disso, eu vou superar isso. E o processo deu certo, a vida dela tá dando certo, porque a nossa vida nunca dá certo, né? Ela sempre está dando certo. Sempre tem o próximo nível, sempre né? tem o próximo nível, né? A gente e é esse próximo nível que nos torna uma pessoa melhor. Essa próxima dificuldade, né? Essa próxima barreira que surge. Você me mandou um vídeo outro dia falando disso, né? Essa próxima barreira que vai te tornar uma pessoa melhor. Se você souber digerir e trabalhar aquilo ali da melhor forma possível. Né? E sabe o que é mais foda nessa história toda? A mulher que a Helena vai ser. Pior que né? Eu acho que o mais impactante, não que não seja impactante a sua história, mas imagina o poder que a Helena, aos 5 anos, né, que ela tem? 5 anos. Aos 5 anos ela vai ter quando ela tiver que enfrentar os desafios da vida. Porque ela sabe que a mãe dela fez e ela tem esse exemplo dentro de casa. Por isso que quando eu digo que mãe não tem que ser mãe tem que ser mãe, porque só de ser mãe, ela já faz muita coisa. Já é suficiente, já basta. E eu sou pai, hein? Eu tô falando aqui no local de fala
totalmente diversa. Por quê? Não que ela não precise de uma referência masculina. Ela tem no avô, ela tem outras referências. Mas o exemplo que ela tem de mãe vai ser o exemplo que ela vai ser de mulher lá na frente. E ela não vai admitir que façam com ela o que fizeram com você, porque Exatamente. ela aprendeu. Ela aprendeu. E hoje também eu, depois de estar imersa, né, no desenvolvimento pessoal, eu já trago os ensinamentos para ela de uma outra forma. Né? Então eu já mostro para ela o que ela merece, qual que é a identidade dela. Então ela faz afirmações: eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou organizada, eu sou estudiosa. Ela já faz essas afirmações, porque eu levei isso para ela. Eu aprendi recentemente, mas eu já estou transferindo, né? Usando do meu poder de mãe, né? A minha responsabilidade de mãe de educar e de criar uma criança, trazendo coisas para que ela não precise de passar por isso para entender quem ela é. E vou te fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza absoluta que a audiência tá querendo fazer agora. Você precisou vender o carro para contratar a gente? Não, eu não só não precisei de vender o carro, como depois troquei de carro por um melhor. Então, assim, o carro continuou lá. Aí, tá vendo? Eu tinha que perguntar isso, porque eu falei assim, eu vou deixar essa pergunta mais pro final, porque o pessoal deve estar pensando, será que ela vendeu o carro para ter isso tudo e tal? Não foi preciso. Thalita, eu queria... Tudo que é bom acaba, né? Infelizmente, eu queria te agradecer, não é nem só pela sua presença aqui, não. Eu queria te agradecer pela sua história, porque eu acho que pode parecer clichê dizer isso, mas eu acho que acho que a Lilian também, o Thiago, eu posso dizer isso, também a Giovana que tá aqui, a Roberto, o Lucas, todo mundo que tá aqui. Ouvir a sua história faz tudo ter sentido. Né? Se a gente tá ali trabalhando no dia a dia, imerso nos prazos, nos embates com os juízes e tudo mais, e às vezes a rotina nos deixa automatizados, e é natural, todo mundo passa por isso, quando a gente ouve uma história como a sua, eu acho que a gente muda, a gente retoma essa essência que fez com que nós tomássemos as ações que nós tomamos agora, né? De ter o escritório, de impactar a vida de mulheres, de entender que aquele processo é uma história real, que existe ali por trás daquilo que ninguém vê, um mundo, um universo de dor, de sofrimento, de ressignificação, de transformação. Então eu queria te agradecer por compartilhar a sua história e principalmente por trazer para nós, do escritório, mais sentido ainda por aquilo que a gente faz. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, né? Realmente, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite para estar aqui hoje, para poder inaugurar essa parte com convidados, né? Eu me senti muito honrada, porque eu sempre indico vocês de coração. Nunca me foi pedido para indicar, nunca me foi pago, nem nada disso. Mas sempre que eu vejo uma mulher que está para entrar ou passando por um problema semelhante ao meu, eu indico de olhos fechados, porque foi o que me trouxe paz, foi o que me ajudou a me restabelecer, a que eu pudesse ter aquela molinha, sabe, lá no fundo do poço, para eu poder pegar aquele impulso. Então, eu sou muito grata mesmo de ter escolhido vocês. Eu sempre comento lá nas redes, né, que foi a minha melhor escolha. Isso não é da boca para fora, é real. Obrigado. Eu queria te agradecer demais, assim, por você ter aceito esse desafio. Eu acho que vir aqui falar da sua história, eu imagino que foi, por mais, né, que seja para você uma história que você sabe de cor e salteado, você reviveu aqui alguns momentos difíceis. A gente tentou dar um ar mais descontraído e tudo, mas assim, contar a sua história, eu tenho certeza que isso te remete coisas que você não queria ter vivido, né? Então, assim, você trouxe aqui uma lição de vida para mim e para todo mundo que te ouviu. Então, obrigada mesmo, obrigada pela confiança, obrigada por tudo. Thalita, muito obrigado mais uma vez, não só por vir aqui, mas por ter confiado a sua vida e a vida de sua família em nós, e eu fico muito feliz. Isso que o Vitor falou é muita verdade, assim, é isso que dá um gás, assim, da gente acordar todo dia, porque foi com você e é com tantas outras, e a gente vai continuar batalhando para construir histórias bonitas como a sua, e que é uma história que você
que é a atriz principal dela. Exato. Né? Acho que a lição desse primeiro podcast aqui, pelo menos pra mim, que ficou foi isso. A pessoa que mudou foi você. Você mudou a forma de encarar, isso foi contaminando de uma forma positiva. A gente ajudou, a gente fez o que era possível dentro da lei, dentro do processo judicial. Mas foi a sua mudança e o seu ímpeto, que com certeza a Helena vai ficar muito orgulhosa de ouvir esse podcast um dia. Vai. E não sei se ela já escuta podcast, enfim, mas ainda. Mas ela vai ver a mamãe. Ela já viu a mãe dela. Ela grava story. Ela vai ficar muito orgulhosa e seu livro tá escrito. Se um dia você quiser, tá lá, as provas, tá tudo lá, pra lembrar a data, tá tudo lá. Se o dia que você quiser escrever uma autobiografia, tá tudo documentado. Registrado. Gente, é isso que a gente quer contar aqui no Pode Isso, LanaCast. Histórias. Histórias que vão fazer com que você que está nos acompanhando entenda que o problema que você está vivenciando é algo que tem solução. Tem como se ressignificar isso. E mais importante, não é só resolver o problema, é se tornar uma pessoa melhor depois do problema. Porque todo mundo tem, e eu tenho certeza que você se inspirou com essa história hoje. Coloca aqui nos comentários o que você extraiu desse episódio, o que você aprendeu com a Thalita, o que você aprendeu com tudo isso que ela contou e compartilhou com a gente. Eu quero saber, eu quero ouvir você. Manda aqui nos comentários que eu vou te responder e vou compartilhar com você também dessa experiência. Então, se você chegou até aqui nesse final, depois de 1 hora de podcast, que poderia ter durado 2, 3 horas, tinha muita coisa ainda pra gente falar, mas se você chegou até aqui, já deixa o seu like, curte esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós estamos trocando aqui. E aproveita e já se inscreve no canal, porque não adianta só ver o podcast. Tem que se inscrever para receber todo o nosso conteúdo, ativando as notificações para você que está aqui no YouTube. Você que está no Spotify, então, continua acompanhando, já deixa aqui o seu like também nesse podcast, porque vão ter muitos outros episódios nessa 2ª temporada do Pode Isso, LanaCast. Na descrição do vídeo tem o perfil do escritório, tem o perfil da Thalita, o podcast dela, para você também acompanhar. E é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Já já a gente volta com outro episódio, mas já pode ir acompanhando todos os outros da primeira temporada, do primeiro episódio. Assiste isso aqui umas 3 vezes, que tem muita coisa pra você aprender aqui. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.